Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 23º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16. Javé e os ídolos. Vamos ouvir primeiro o texto que nós vamos refletir. Jeremias, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 16. Versículo 1. Escutem as palavras de advertência que Javé lhes dirige, ó casa de Israel. Assim diz Javé: não imitem o comportamento dos outros povos e não fiquem com medo dos sinais do céu, porque os outros povos costumam ter medo disso. Pois o que é terror para os povos não passa de um nada. É apenas um pedaço de pau cortado no mato, obra de quem trabalha com machado. Com prata e ouro eles enfeitam o que fizeram. Com pregos e martelo firmam no lugar, para que não fiquem balançando. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar e precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Eles não são como tu, ó Javé. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Isso convém a ti, pois ninguém é igual a ti, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos. Eles são ignorantes e insensatos. O ensinamento dos ídolos é só madeira. Eles trazem de Tarsis prata batida e de Ofir trazem ouro. Tudo trabalho de carpinteiro e de ourives. Roxo e vermelho são as cores de suas roupas. Tudo trabalho de mestres no ofício. No entanto, Javé é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Diante da sua ira, a terra estremece e as nações não suportam o seu furor. É assim que vocês devem responder a eles. Os deuses que não fizeram céu e a terra devem desaparecer da terra e sumir de debaixo do céu. Com seu poder, Javé fez a terra, e com sua sabedoria firmou o mundo, e com sua inteligência estendeu o céu. Ao barulho do seu trovão, as águas no céu se agitam. Ela faz as nuvens subirem do extremo da terra, produz os raios para a chuva e faz o vento sair de seus depósitos. Todo mundo fica bobo, sem entender, e todo ourives fica envergonhado com o ídolo que esculpiu, pois a sua estátua é mentira e não tem vida. Os ídolos são vazios, uma coisa ridícula. Eles desaparecerão na hora do acerto de contas. A porção de Jacó não é como eles, porque Javé é o formador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O nome dele é Javé dos exércitos. Este é o nosso texto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. O texto quer falar da inanidade dos ídolos.
Nós vamos ver no capítulo 3, no versículo 3, no versículo 9. Diante da onipotência incomparável de Javé Criador, do versículo 12 a 14. Os ídolos, deuses pagãos, suas divindades, são fabricados pelo próprio ser humano, que acabam por ser absolutizados pelos homens e geram escravidão e morte. Já Javé é o Deus verdadeiro, Criador, Senhor da história. E o projeto de Javé está voltado para a liberdade e a vida. Javé se apresenta como único Deus, onde os ídolos nada são. A compreensão de Javé cresceu de uma monolatria, adoração do um, para a exclusão dos outros. E o único Deus verdadeiro é Javé. Este é o tema do exílio de Israel, que vivia entre os pagãos. E Israel tinha que manter a consciência de que os deuses dos pagãos nada são. Javé é único. Então os judeus só poderiam se unir ao único Deus verdadeiro e rejeitar aqueles que nada são, porque eles são obras de mãos humanas. Este tema encontramos no Deutero Isaías, no segundo Isaías, no exílio da Babilônia, bem desenvolvido do capítulo 40 até o capítulo 55. Versículo 1. Escutem as palavras de advertência que Javé lhes dirige, ó casa de Israel. É melhor colocarmos este texto no contexto da primeira ou segunda deportação para a Babilônia. Então, o texto foi inserido nesta parte do livro. O objetivo é que Israel salve o mais importante, isto é, a sua fé, e por essa adesão exclusiva ao Senhor Javé. Com a vitória de Nabucodonosor, demonstraria a superioridade dos deuses babilônicos. O forte vence o mais fraco. Isto é, a experiência de Deus se faz a partir do mais forte. No exílio, a não ter mais o culto na Babilônia, uma terra estrangeira, o povo de Israel poderia sentir-se atraído pelo esplendor das cerimônias religiosas dos babilônios e até acreditar que os deuses dos babilônios são superiores a Javé. Jeremias quer mostrar que os ídolos são obras humanas e por isso não são deuses e não podem ser comparados ao Senhor Criador do céu e da terra, isto é, Javé. As palavras se dirigem, então, à casa de Israel. Os judeus de Judá que estão na Babilônia. Vêm aqui chamados casa de Israel. Nome que será dado ao povo de Deus no exílio e no pós-exílio, sendo chamados todos de judeus ou israelitas. São palavras de advertência, um alerta para o povo de Israel para não serem seduzidos pelos ídolos pagãos e se apegarem somente a Javé, o Deus único. Versículo 2. Assim diz Javé: não imitem o comportamento dos outros povos e não fiquem com medo dos sinais do céu, porque os outros povos costumam ter medo disso. Aqui se destacam advertências. Primeiro, não imitem o comportamento dos outros povos, isto é, não seguir seus costumes. Os israelitas estão no exílio, mas devem manter a integridade da fé, manter seus costumes em terra estrangeira. Segundo, não fiquem com medo dos sinais dos céus, isto é, que eles não tenham medo daquilo que os babilônios viam pela sua astronomia e astrologia, seus presságios. O próprio Isaías, o Deutero Isaías, escrito no exílio da Babilônia, alertava:
Você se cansou de seus numerosos conselheiros, que se apresentem, então, e a salvem os astrólogos, que observam as estrelas, e a cada mês fazem prognósticos do que vai acontecer a você. Então não se deve temer ou se intimidar, pois os israelitas não podem imitar o comportamento dos babilônios. E por isso não deve ficar com medo dos prognósticos dos astrólogos. Israel será conduzido, se aceitar seguir os astrólogos, à idolatria. E assim eles irão abandonar Javé, que é o único Deus de Israel. O israelita deve manter sua identidade, seu costume e sua confiança em Javé. E por isso, eles não devem temer nada, nem os prognósticos dos astrólogos. Versículo 3. Pois o que é terror para os povos não passa de um nada. É apenas um pedaço de pau cortado no mato, obra de quem trabalha com machado. Os deuses pagãos, os ídolos, que são terror para os povos, implicam uma relação de medo do povo para com seu ídolo. Então, esses deuses não existem. O ídolo é o nada. É apenas um pedaço de madeira do lenhador. São vãos e falsos os ídolos, os deuses pagãos. Assim, os costumes dos povos são vaidades. Os costumes são as leis ou decretos, normas obedecidas pelos povos pagãos. Versículo 4. Com prata e ouro eles enfeitam o que fizeram, com prego e martelo o firmam no lugar, para que não fique balançando. A ironia da mensagem é que os pagãos embelezam seus deuses com ouro e prata e depois precisam firmar com prego e bater o martelo para firmá-los em algum lugar. Criação humana são os ídolos, os deuses dos pagãos. Javé, Deus de Israel, não precisa ser pregado. Ele não é ídolo, ele é Deus, que está presente também no exílio, por meio da fé do seu povo e por meio da sua presença criadora. Versículo 5. Os ídolos são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não sabem falar e precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. A palavra de Javé, dirigida por Jeremias ao povo de Israel no exílio, continua com sua ironia. Os ídolos são espantalhos, não têm iniciativa nem movimento. Foram criados e precisam ser carregados porque não sabem andar. Não se deve ter medo desses ídolos, desses deuses. Eles não fazem nem bem nem mal, pois não são nada. Versículo 6. Eles não são como tu, ó Javé. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aqui uma diferença enorme entre Javé e os ídolos, os deuses pagãos. Javé é grande, como grande é o poder do seu nome. Os ídolos nada são, obras humanas, e por isso não podem ser grandes como Javé. Os ídolos não têm poder. Os deuses pagãos não são, jamais superior a Javé. Os israelitas foram vencidos não é porque os deuses pagãos são maiores e mais fortes. O povo israelita foi vencido porque este povo rompeu com a aliança, rompeu com Javé. Então, Javé consentiu com a derrota do seu povo, para que os babilônios aplicassem um castigo para Israel pela sua infidelidade. Versículo 7. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Isso convém a ti,
pois ninguém é igual a ti entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos. Javé não é um Deus que se restringe a seu povo. Ele é Deus de todos os povos, Criador e Senhor de tudo. Os ídolos nada são, e por isso não podem ser comparados com Javé. Incomparável, que nenhuma sabedoria e nenhum sábio que possa vir das nações poderão ser comparados com a realeza e a sabedoria de Javé. Versículo 8. Eles são ignorantes e insensatos. O ensinamento dos ídolos é só madeira. Os sábios das nações são ignorantes e insensatos, pois querem ensinar por meio dos ídolos, que são seres mortos, madeira. Os deuses pagãos não têm vida nem sabedoria. Versículo 9. Eles trazem de Tarsis prata batida e de Ofir trazem ouro. Tudo trabalho de carpinteiro de ourives. Roxo e vermelho são as cores de suas roupas. Tudo trabalho de mestres no ofício. Para a confecção dos ídolos, os artistas e escultores trazem prata de Tarsis e ouro de Ofir, enriquecendo seus deuses com riquezas de materiais da natureza. Eles só existem porque são obras humanas, obras de carpinteiro e de ourives, isto é, que trabalham com prata e ouro. As cores para pintar os ídolos, roxo e vermelho, isto é, são obras de pintores, púrpura e violeta. Essas cores têm um significado na história da arte. Está associada à magia, mistério e realeza. A púrpura vem associada, então, ao poder, à aristocracia e também ao sacerdócio. Versículo 10. No entanto, Javé é Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Diante da sua ira, a terra estremece, as nações não suportam o seu furor. Javé é diferente dos deuses criados por obras humanas. Javé é verdadeiro diante da falsidade dos deuses pagãos. Ele é vivo diante da impotência dos deuses que nada são. Javé é Rei eterno diante do nada dos deuses. Ele é Criador. Diante dele a terra treme e as nações temem seu furor, sua ira. Deus se manifesta na obra da criação e, quando acontece, até a natureza teme. Versículo 11. É assim que vocês devem responder a eles. Os deuses que não fizeram o céu e a terra devem desaparecer da terra e sumir debaixo do céu. Este acréscimo não está em hebraico. Este acréscimo está em aramaico e se dirige às nações. Então, ele foi enxertado aqui nesse texto. Javé é universal no seu ato criador. E o poder que tem sobre a criação mostra que ele é Senhor de tudo. Já os deuses deverão desaparecer, sumir. Eles foram criados e não têm o poder criador de Javé. Estão os deuses fadados à destruição, ao desaparecimento. Porque vão apodrecer, vão desaparecer como qualquer coisa criada. Versículo 12. Com seu poder, Javé fez a terra, com sua sabedoria firmou o mundo e com sua inteligência estendeu o céu. Javé é criador e age com sua sabedoria única. Javé é o artesão da criação. Os artistas são os criadores dos ídolos. Javé usa a sabedoria e firma o mundo. Ele usa a sua inteligência e estende o céu. Versículo 13. Ao barulho do trovão, as águas no céu se agitam. Ele faz as nuvens subirem ao extremo da terra, produz os raios para a chuva
e faz o vento sair de seus depósitos. Javé governa com sua providência e natureza. Ele dá a chuva à terra. Ele é o Deus da natureza, Criador, e tem o seu poder sobre ela. E tudo dispõe segundo a ordem da natureza que ele criou. Versículo 14. Todo mundo fica bobo sem entender, e todo ourives fica envergonhado com o ídolo que ele esculpiu, pois a sua estátua é mentira, não tem vida. Diante da inanição dos ídolos, de obras feitas pelas mãos dos seres humanos, os ourives, diante do que foi esculpido, um ser criado pela mão humana sem vida, uma mentira, pois nada há de verdade nele. Pois ao criar um Deus, um ídolo, esculpindo-o, ele se submete à criação sua e se embrutece, fica bobo e não entende. Tanto ele quanto a todos que se submetem ao nada dos ídolos, aos deuses. O próprio ídolo, o próprio Deus pagão, faz desacreditar o ourives, pois trabalha sem resultados e nada prova sua destreza em criar um ídolo. Versículo 15. Os ídolos são vazios, uma coisa ridícula. Eles desaparecerão na hora do acerto de contas. Os ídolos nada são vazios. Os deuses das nações são realidades ridículas. Desaparecerão no tempo do seu castigo, no dia de acerto de contas, do julgamento, no momento que Javé exige que se preste contas. Nós vemos em Jeremias, no capítulo 49, versículo 8, em Jeremias, do capítulo 50, versículo 31. Javé pedirá prestações de contas. Versículo 16. A porção de Jacó não é como eles, porque Javé é formador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O nome dele é Javé dos exércitos. Porção e herança são correlativos e representam a aliança. O Senhor escolheu Israel como herança e propriedade pessoal. Israel, por sua vez, escolheu o Senhor, excluindo os outros deuses. Javé, que é Criador, é formador de todas as coisas. E Israel e o próprio Israel escolheu seu Deus, e Javé escolheu seu povo. Javé pertence ao seu povo, e por isso ele tem nome. O nome dele é Javé, o Deus da proximidade, o Deus que está aí, que caminha com seu povo, que fez aliança e exige o cumprimento da aliança. Então esse é o texto que nós meditamos hoje sobre o profeta Jeremias, nosso 23º encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.